Oi, 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 quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Pati. Hoje nós estamos falando sobre ciências nessa segunda-feira e como nós estamos estudando, nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular, tá bom? Então nós já vimos na aula passada que o sistema cardiovascular ele está ligado ao coração, ao bombeamento do sangue por todo o corpo, às artérias, às veias, aos capilares, enfim, os vasos sanguíneos, e tudo isso compõe então o sistema cardiovascular, né? Só para a gente relembrar, nós estamos na página 3 do nosso livro, tá bom? E a gente agora vai avançar um pouco mais no conhecimento relacionado justamente ao sistema sanguíneo. Nós já vimos aqui esse assunto na aula passada, inclusive se você quiser conhecer um pouco mais, volte aqui nas aulas anteriores para a gente poder ver o que foi discutido, né? O que foi falado. E agora nós vamos falar sobre o coração, tá bom? Então aqui a gente está vendo que o coração humano, ele é um órgão oco, ele é dividido em 4 espaços, ou seja, 4 cavidades, tá bom? 2 átrios e 2 ventrículos, tá bom? Essas partes do coração, elas são cheias de ar, tá bom? A principal função do coração vai ser empurrar, né? Impulsionar o sangue rico em oxigênio para todas as partes do corpo, e ele também leva os nutrientes que o nosso corpo precisa para nos dar energia. Então, o fluxo sanguíneo, ou seja, com um rio de sangue que a gente tem dentro do nosso corpo, ele vai levar o oxigênio e os nutrientes para as células. As células, por sua vez, vão devolver o gás carbônico, que é levado de volta pelo sistema sanguíneo, né, pelo sistema circulatório, e a gente expira esse gás carbônico. Então, o que acontece? Para receber o sangue, né, que chega nas veias, o coração tem essas 2 cavidades, os átrios, né? Então, os átrios são essas partes que ficam aqui em cima, né? É a parte onde o sangue vai ser recebido pelas veias. Os ventrículos são as 2 cavidades que ficam embaixo, são eles que empurram o sangue para as artérias, certo? Por isso que quando a gente faz um cortezinho, bem pequenininho que seja, né, no nosso dedo, por exemplo, aquele cortezinho sem querer, sai aquele monte de sangue, porque o sangue ele está sempre em movimento. O trabalho do coração justamente é impulsionar esse sangue com bastante força no organismo, né, para que a gente tenha essa circulação constante para levar oxigênio e nutrientes para as células. Aí a gente vai entender também o porquê que os médicos usam aquele aparelho que eles colocam no ouvido, não é? Que é o estetoscópio, né? Eles colocam aquele aparelho no ouvido e colocam uma parte desse aparelho no nosso peito, né? Para ouvir as batidas do nosso coração. Por quê? Porque no coração existem algumas estruturas que são formadas por cartilagem, ou seja, os ossos, eles são muito rígidos, a cartilagem ela é mais maleável. E essa cartilagem formam as válvulas cardíacas, ou válvulas, como a gente costuma chamar, né? Essas válvulas, elas se fecham depois que o sangue passa, para impedir que aquele sangue volte, certo? Então, uma vez que o sangue ele passa por dentro ali do coração, a válvula vai fechar, né? Impedindo aquele sangue de descer novamente. Então, quando as válvulas se fecham, impedindo o retorno do sangue, elas fazem um som, que é a batida do coração, né? Então, toda vez que você sentir o seu coração batendo, né, quando você colocar a mão, né, no seu peito, você sente aquele tum-tum, tum-tum, tum-tum. São os sons provocados pelo movimento que as válvulas cardíacas fazem, impedindo o sangue de voltar para trás. O sangue só pode ir para frente. Então, o médico ele usa o estetoscópio para poder verificar se o coração está funcionando corretamente, tá? Então, quando ele ouve aquele som, que na verdade a gente disse que o médico ele ausculta, né? Ele ausculta esse som. Quando ele ausculta esse som, a gente consegue perceber se o coração está funcionando bem
ou se o coração tem algum probleminha ali, certo? Olha que interessante, um exame feito na hora que garante, né, uma plena certeza de saúde estável para o nosso coraçãozinho, né? Nós vimos os vasos sanguíneos na aula passada, né? O videozinho que saiu na segunda-feira passada mostra as artérias, mostram as veias, mostram os capilares, mostram também aqui as hemácias, né, do nosso sangue, mostram também os leucócitos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Então, tudo isso aqui nós já falamos na aula passada. O que nós vamos falar agora é sobre a doação de sangue, né? Por que a doação de sangue ela é importante? É porque o sangue que é doado, ele pode ser utilizado em casos de acidentes, em procedimentos cirúrgicos, por conta de alguma doença que alguma pessoa possa ter vindo a adquirir. Enfim, o sangue ele pode ser substituído ou então ele pode ser colocado dentro da pessoa se ela vier a perder por algum motivo, algum acidente. Só que o sangue ele tem que ter uma compatibilidade, certo? Não é qualquer pessoa que pode receber qualquer sangue e não é qualquer pessoa que pode doar sangue, né? Então o sangue ele precisa ser primeiramente examinado, ele passa por uma série de análises para poder saber o tipo sanguíneo e para saber se ele está apto para ser utilizado em outras pessoas. Agora, como que a gente doa o sangue, né? Para doar o sangue, existem algumas unidades de coleta de sangue, como os hemocentros, né? De vez em quando, o Hemoce vem aqui, né, na nossa cidade e a gente atende ao pedido deles, né? E a gente vai fazer a doação de sangue. Eles fazem uma espécie de uma triagem, perguntando algumas coisas básicas para saber se o seu sangue está apto para ser doado, tá? Existem alguns processos que precisam ser levados em consideração, como por exemplo, a pessoa para doar sangue ela tem que ter entre 16 e 69 anos e ela precisa pesar mais de 50 quilos, né? Além disso, sempre preciso apresentar um documento oficial com foto, né? E os menores de 18 anos só podem doar sangue com o consentimento dos pais, tá bom? Então, o que precisamos para doar o sangue, né? Então, a gente precisa estar bem alimentado, a gente não pode ter comido alimentos gordurosos nas últimas 3 horas que antecedem a doação do sangue. Se a gente tiver almoçado, a gente tem que aguardar 2 horas após o almoço, tem que ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas. As pessoas que têm mais de 60 anos só poderão doar sangue se já tiverem feito isso antes dos 60 anos, tá bom? Não pode ser a primeira vez que estejam doando. E a frequência máxima de doações de sangue assim, anuais para o homem é de 3 doações, né? Então, aliás, 4. Os homens podem doar 4 vezes e as mulheres podem doar 3 vezes ao ano, tá bom? E o intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de 2 meses para os homens e de 3 meses para as mulheres. Tudo isso são cuidados que a gente precisa ter na hora que nós formos fazer a nossa doação. Mas a gente vai ver mais algumas coisas aqui ainda. Olha, a gente tem algumas atividades. Aqui na número 1, você vai completar as frases com as palavras corretas. E as palavras que você vai utilizar são cardiovascular, sangue, nutrientes, plasma, plaquetas, hemácias e leucócitos. Para você poder responder essas questões aqui, você vai precisar consultar a página 6 e a página 7 do seu livro, tá bom? Aqui na página 6 e na página 7 do seu livro, temos as respostas que vão complementar, né? Vão completar aí as respostas do exercício número 1. O exercício número 2 diz assim, ó: todos os animais que pertencem à classe dos mamíferos apresentam coração semelhante ao nosso, com 2 átrios, 2 ventrículos. Então aqui a gente vai ver as principais diferenças entre o coração do animal que é vertebrado, tá bom? Então aqui, ó, o tubarão
de cabeça chata, o sapo cururu, o calango verde, o bem-te-vi e o tatu-peba, né? Então a gente tem aqui, ó, o coração dos peixes, esse primeiro aqui, ó, para você ver como funciona, tá vendo? O coração dos anfíbios, você percebe a diferença entre o coração dos peixes e o coração dos anfíbios. O coração dos peixes não tem a grande circulação, né? Você pode ver que ele tá todo azulado, ele só tem a pequena circulação, ele não tem a grande circulação. Isso se deve justamente por conta de que o peixe ele não precisa, muitas vezes, né, de uma grande quantidade de oxigênio para poder se manter. Né? A maioria das vezes que ele sobe na superfície, ele pega pequenas parcelas de oxigênio para poder facilitar ali a sua circulação. Na maioria das vezes, a circulação se dá embaixo d'água. Deve ser uma forma fácil de interpretação para vocês, tá bom? O anfíbio, como o sapo, por exemplo, ó, muito parecido com o nosso, os répteis, as aves e os mamíferos. Nós somos mamíferos, tá? Então você percebe que o coração desses animais também possuem aí o sistema da grande e da pequena circulação. A grande circulação, aonde o oxigênio é levado para todas as partes do corpo, a pequena circulação, aonde o gás carbônico é devolvido para a atmosfera. E agora você vai marcar o X, né? De acordo com as imagens dos corações dos animais vertebrados, você vai marcar a resposta correta. Então você vai analisar as afirmações e você vai marcar o X apenas na afirmativa que é correta, tá bom? Então analise bem aí as informações e você vai colocar a resposta da maneira correta. Vamos aqui chegar então na página 10. Na página 10 nós temos mais exercícios, ó. 3. Você sabia que podemos encontrar... Você sabia que podemos contar quantas vezes nosso coração bate por minuto? É fácil perceber os batimentos cardíacos no lado esquerdo do peito. Também é possível perceber a pulsação nas laterais aqui, ó, do pescoço, logo abaixo do queixo e nos punhos, aqui, certo? Então aqui você consegue sentir, né, o pulsar do coração. Aqui você também consegue sentir o pulsar do coração e colocando a mão do lado esquerdo do peito, você também consegue sentir o pulsar do coração. São as válvulas cardíacas funcionando, né? Bloqueando a ação de retorno do sangue para o coração, só jorra para frente, tá? Aqui a gente não pode sentar em dupla porque nós estamos, né, em quarentena, mas nós vamos sentir a nossa própria pulsação, tá bom? E aí você vai colocar o seu celular para marcar quantas pulsações ocorrem por minuto, tá bom? Então você vai colocar o seu cronômetro para ele tocar a partir do retrocesso de 1 minuto. Você coloca ele para, né, colocar a contagem decrescente, né, regressiva, né? Você coloca o dedo aqui ou coloca a mão aqui no coração e fique contando quantos batimentos ele vai ter por minuto. E aí você anota aqui, tá bom? Aí você vai poder explicar também o que são as batidas do coração. Bom, as batidas do coração nós já sabemos o que é, né? É o movimento das válvulas cardíacas, né? Que quando elas se fecham, impedindo o sangue de retornar para o coração, elas fazem o som de batida do coração. Então você pode explicar aí, tá bom? Vamos continuar aqui no número 4. Ó. Para diagnosticar algumas doenças, os profissionais da saúde realizam exames de sangue, utilizando para isso esfregaços sanguíneos e microscópio. O esfregaço sanguíneo é realizado após esfregar uma gota de sangue em uma lâmina de vidro e depois de corada analisa no microscópio. Então o microscópio seria este item aqui, ó. Eu tenho aqui uma miniatura, né, para você ver, ó. Não sei se você consegue ver aí bem direitinho, ó, tá vendo? O microscópio ele é assim, a gente coloca aqui nessa parte aqui embaixo a lâmina. Nós temos 2 lâminas de vidro, né? A gente coloca uma gota dessa substância, qualquer, no caso aqui o sangue, e a gente coloca uma lâmina em cima da outra, faz uma esfregadinha ali, e aí ela se espalha, porque o vidro ele vai ser colocado em cima da outra. Quando a gente coloca aqui, a gente consegue ampliar, né, a visão, né, ampliar aqui através dessa regulação aqui, ó, do nosso microscópio, e aí a gente consegue ver, né, alguns critérios, algumas coisas que são colocadas ali
né, diante dos nossos olhos no microscópio. Então, aqui a gente tem duas imagens, né, para a gente poder responder aqui a letra A. A foto abaixo é de uma lâmina com sangue, observado ao microscópio com aumento de 100 vezes. E com base no que você estudou sobre sangue, você vai circular de azul um leucócito e de vermelho uma hemácia, tá bom? Bom, a gente sabe, né, que no caso do leucócito, a gente vai ter então aqui essas manchas um pouco mais azuladas, tá bom? E as hemácias, elas vão ser um pouco mais transparentezinhas assim, por conta da coloração do sangue, né? As hemácias é que dão a coloração avermelhada do sangue, então, portanto, elas vão ter uma coloração muito parecida ali com a situação líquida do sangue, né? Então, é assim que vocês vão fazer a marcação, da forma como está sendo mostrada aqui, tá bom? Na letra B, você vai marcar o X nas células que aparecem em maior quantidade nessa amostra de sangue. Então, se você for observar, ó, os leucócitos são essas manchinhas maiores e mais azuladas, né, que são conhecidos por nós como glóbulos brancos. E as hemácias, elas estão em maior quantidade, né, no nosso sangue, porque elas dão cor e textura ao nosso sangue. Então, portanto, elas vão estar em maior quantidade, certo? Para a gente finalizar o nosso conteúdo, nós vamos falar um pouco sobre doenças do sistema cardiovascular. Gente, é muito complexo isso, mas existem doenças que são relacionadas ao coração e hoje, no Brasil, elas estão entre as principais causas de morte de muitos brasileiros. Por isso que é importante fazer um acompanhamento médico todos os anos para prevenir doenças do coração, tá? Essas doenças podem se desenvolver por vários fatores. O estilo de vida, por exemplo, se a pessoa dorme bem ou dorme mal, se ela come bem ou se ela come mal, se ela fuma, se ela bebe, né? Se ela come alimentos muito gordurosos, se ela faz exercício físico, se ela passa muito estresse. Então, tudo isso são situações que podem gerar doenças como derrame cerebral, infarto, hipertensão, sopro no coração, arritmia, anemia, leucemia, aterosclerose. Então, são doenças que podem ser adquiridas por conta dos estilos de vida, hábitos de alimentação e tantas outras coisas, não é? Essas doenças que são relacionadas, são as principais que nós estamos mencionando aqui, elas que são relacionadas ao sistema cardiovascular, elas podem ser evitadas mediante um estilo de vida mais saudável, alimentação mais saudável, menos gordurosa, prática de exercícios físicos, a renúncia do fumo, a renúncia da bebida, né? O descanso, o sono adequado, tudo isso pode evitar todos esses tipos de doenças do coração, tá bom? Aqui o que você vai fazer? Você vai pegar então uma dessas doenças, um nome de uma delas, né, que está aí, né, citadas aí nesse exercício, e você vai lá para o final do seu livro e você vai pegar o material de apoio. Olha só que legal que a gente tem aqui. Você vai pegar o material de apoio e você vai fazer uma pesquisa na internet sobre uma dessas doenças. Você pode pegar qualquer uma delas, tá bom? E a gente vai pegar o material de apoio, ó, tá aqui, ó, nas últimas páginas aqui do nosso livrão, né? Tá aqui, ó, página 11, pesquisa sobre as doenças cardiovasculares, tá vendo? Escolha uma, né? E aqui você vai colocar doença que vai ser pesquisada, você vai preencher de acordo com o que está pedindo. Em que parte do corpo essa doença acontece? O que causa essa doença? Que complicações podem acontecer? Como o médico pode diagnosticar essa doença e de que maneira essa doença pode ser prevenida? Isso aqui nós vamos colocar como pesquisa para casa, tá bom? O trabalho do material de apoio será nosso trabalho de casa, tá bom? E você pode pesquisar qualquer uma dessas doenças que estão aqui, ó, relacionadas na nossa página 11, tá bom? Derrame, infarto, hipertensão, sopro no coração, enfim, vocês podem fazer essa atividade para casa,
tá bom? Então, hoje a nossa atividade de casa é o material de apoio da página 11, ok? Então, por hoje é só. Na próxima aula nós vamos falar sobre sistema urinário, então não perca, tá bom? Aguardamos vocês, bons estudos e bom desempenho. Tchau, tchau!